Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A graça e a paz vos seja multiplicada a cada dia para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Estamos novamente gravando este vídeo para trazer uma mensagem para o seu coração. E o meu assunto hoje é a prova da nossa fé. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, nós lemos assim: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Eu creio que todos nós conhecemos o cântico que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Eu até me arrisco a afirmar que você já o cantou algumas vezes. Mas uma coisa é cantar e outra, muito diferente, é viver o que cantamos. Não é verdade? A situação que estamos vivendo com a pandemia, por acaso, não é uma prova da nossa fé? Já parou para pensar isso? O autor de Hebreus, capítulo 10, versículos 32 e até a primeira parte do versículo 33 escreve: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, ou seja, depois de convertidos, sustentastes grande luta e sofrimento, ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Aqui lembrando que a fé daqueles cristãos passou por provações, mas eles perseveraram e suportaram muito. Nós precisamos estar atentos, pois estamos sendo provados como cristãos e discípulos de Cristo nestes dias que vivemos. A nossa fé está sendo também provada. Então, o que é que está sendo provado? Como nós já falamos, a nossa fé. Ou seja, a nossa confiança absoluta em Deus, na sua direção e na sua soberania, na nossa dependência dele está sendo provada nesses dias de pandemia. Lembrando lá em Gênesis 12, o chamado de Abraão e a promessa que Deus tinha feito a ele de terra e de um filho. Né? Abraão, na ocasião, tinha 75 anos. Você pode verificar lá em Gênesis 12. Depois nós vamos encontrar de novo Deus renovando a aliança com Abraão, da promessa de terra e de ter um filho, herdeiro das promessas. E Abraão já tinha 99 anos. Quantos anos se passaram para, durante esse tempo, a sua fé sendo provada naquilo que Deus prometera a ele? E Deus lhe dá um filho. Abraão já estava com 100 anos quando esse filho nasceu. 25 anos aprendendo a esperar, a confiar e a aguardar em Deus. A sua fé foi provada durante todo esse tempo e ele aprendeu. Tanto que em Gênesis 22, quando seu filho já tinha entre 15 a 17 anos, Isaac, Deus pede que ele seja entregue em sacrifício, em oferta a Deus. E Abraão não argumenta, não desobedece. Por quê? Porque ele aprendeu a ter fé, a ter confiança absoluta
no Deus que tudo pode, no Deus que lhe fizer a promessa. Nós precisamos também experimentar essas experiências de ter a nossa fé sendo provada. E nesse tempo de pandemia, nós estamos tendo essa oportunidade para crescer um pouco mais em nossa fé. E a pergunta é, como é que a nossa fé é provada? Às vezes, ela é provada através de muitos sofrimentos, como nosso irmão Jó, lá em Jó capítulo 1, sofrendo graves perdas, os filhos, os bens, a saúde, e quase perdeu a esposa também. Então, a fé de Jó foi provada através dessas circunstâncias. Não levou 25 anos, mas foi um tempo bem mais breve, mas sua fé foi provada. Às vezes, nossa fé é provada por fortes tentações aos desejos da nossa carne, como foi o caso de José, sendo testado para cometer adultério. E ele permaneceu firme na sua fé e na sua confiança em Deus. Às vezes, a nossa fé é provada por astúcias do inimigo, como foi o caso de Daniel. Ele foi proibido de orar por decreto arquitetado por seus inimigos. Você pode ver o relato em Daniel capítulo 6. Mas às vezes a nossa fé pode ser provada através de um espinho na carne, como foi o de Paulo. Muitos acreditam que aquele espinho talvez fosse algo na visão, como uma catarata, alguma coisa que o impedisse de ver como todos podemos ver normalmente. Tanto que ele escreve, vede com quão grandes letras vos escrevo. Mas também poderia ser outra coisa, nós não sabemos. Paulo não revela, a Bíblia não revela. Mas o seu espinho na carne pode ser qualquer outra situação. Então, a nossa fé é provada de diversas maneiras. E eu creio que através da enfermidade, através da situação que estamos vivendo com o Covid-19, pode também ser uma prova da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança no Deus que tudo vê, tudo conhece e tudo faz conforme os seus propósitos. Mas por que Deus prova a nossa fé? Nós podemos verificar na palavra de Deus que Deus prova a nossa fé para que o nosso coração seja conhecido. Lá em Jeremias capítulo 17, verso 10, nós lemos: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Lembrando, eu estive lendo esses dias no livro de Deuteronômio, e lá no capítulo 8 de Deuteronômio, me chamou a atenção o versículo 2, quando Deus, através de Moisés, fala para o povo: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Devemos então orar como o salmista, lá em Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, para que o valor da nossa fé seja mais precioso do que o ouro, conforme o texto que lemos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Mas também em Provérbios 17, versículo 3, nós lemos: o crisol
prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Então nós sabemos que Deus pode estar provando a fé da sua igreja, a fé do seu povo, permitindo que tudo isso que estamos vivendo esteja acontecendo. Concluindo, que nós possamos estar cientes que o Senhor nos prova de muitas maneiras e que nestes dias que vivemos, da prova da nossa fé, pode estar sendo provada através dessa pandemia. Que cada um fique atento e firme, sem vacilar. Muito pelo contrário, sermos fortalecidos a cada dia na confiança depositada no Senhor e poder ouvir as mesmas palavras que o Senhor dirigiu a Abraão em Gênesis capítulo 22, exatamente no versículo 12, a segunda parte. Deus disse a Abraão: pois agora sei que temes a Deus. Que essa seja uma realidade e que Deus possa dizer a cada um de nós: eu sei que vocês confiam, eu sei que vocês têm fé e confiam em mim, eu sei que vocês estão firmes na vossa fé, porque vocês me amam e sabem que eu cuido de cada um de vocês em todos os momentos. Que essa seja a sua realidade, a minha realidade, a nossa realidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não faz nada sem propósitos. O Senhor não permite nada em nossa vida sem que o Senhor esteja nos ajudando a enfrentar e nos levando à vitória. Que nesse tempo difícil em que estamos passando, que a nossa fé possa crescer cada vez mais, mesmo sendo provada, sendo atingidos de alguma forma pelo Covid. Que o Senhor esteja nos ajudando a enfrentar, ajudando a vencer, ajudando a ficar fortes e firmes em Ti, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor já deu ordem aos teus anjos para se acamparem ao nosso redor. Por isso podemos descansar em Ti. Por isso podemos confiar que nada, absolutamente nada, o inimigo ou a enfermidade poderão fazer sem a Tua permissão. E isso fortalece o nosso coração, fortalece a nossa fé. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, pedindo que o Senhor esteja com cada um dos meus irmãos e irmãs no dia de hoje e a cada dia, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim abençoe a cada um. Antes de encerrar este vídeo, quero informar a igreja que nós vamos ter a nossa assembleia de prestação de contas no dia 28 de março, às 18h30 em primeira chamada e às 19 horas em segunda chamada. Prestação de contas, eleger uma nova comissão de exame de conta e apresentar os relatórios financeiro e eclesiástico. Desde já, esteja se preparando para esse dia. Se houver algum empecilho, algum decreto que impeça que possamos nos reunir, nós estaremos avisando a Igreja Presbiteriana Independente, a primeira, de Antonina. Amém? A paz seja convosco.